Você quer alcançar a independência financeira em 2024? Nesse vídeo eu vou falar o que você precisa saber para colocar a sua vida financeira em ordem em 2024. Meu nome é Ivan Tonon, alcancei a independência financeira através do investimento imobiliário e eu escrevi um livro baseado nos meus acertos e erros. O livro está aqui em cima e você pode baixar gratuitamente. Vamos começar então sobre o panorama do investimento imobiliário, como é que está o investimento agora, para você projetar quais são as melhores oportunidades de 2024 para você alcançar a sua independência financeira. O primeiro ponto para a gente entender o mercado imobiliário é que em 2023 o setor imobiliário vai ter uma queda de 0,5% no total de volume de vendas, volume de negociações, e o esperado era que o mercado crescesse em 1,5%. Então, portanto, a diferença entre o que se imaginava do setor imobiliário em 2023 para o que foi de fato realizado é de quase 2%. Então a gente está vivendo num momento do mercado imobiliário deprimido, né, que teve um pequeno avanço ali no período da pandemia, mas que ele ainda não representa um avanço considerável de acordo com os patamares que a gente já esteve, né, de lançamentos em 2013, em 2014, que foi aonde o setor imobiliário entrou em declínio. Então já faz praticamente 10 anos que o setor imobiliário ele vive num altos e baixos que não permite um volume muito forte de ofertas, de demanda. Por quê? Porque a gente tem um ciclo de crédito muito elevado que começa a mudar. O segundo ponto para a gente fazer o diagnóstico do setor imobiliário é que a oferta está muito baixa. Isso quer dizer o quê? Hoje o crédito está alto, as pessoas estão comprando menos, o mercado de construção civil vem se ajustando, colocando cada vez menos unidades em oferta. Isso vai fazer com que a gente entre no ano de 2024 com um baixo nível de unidades disponíveis. Se acontecer o que realmente estamos esperando, né, que exista uma taxa de juros decrescente, é muito possível que haja um descolamento muito grande entre o que tem ofertado, que é muito baixo, e a demanda que vai crescer muito rápido, né? Vale lembrar que a demanda cresce muito mais fácil, muito mais rápido do que a oferta, né? O poder das pessoas consumirem quando a baixa taxa de juros é muito rápido, né? Se a taxa de juros baixar de 12 para 9%, as pessoas vão ter um percentual de renda disponível para comprar muito grande e muito rápido, né? Muito mais rápido do que o mercado de construção civil pode ofertar mais unidades. Esse descasamento entre oferta e demanda faz com que os preços possam subir consideravelmente. O terceiro ponto de diagnóstico é que o mercado de matérias-primas para a construção civil ele começou a finalmente se estabilizar. Isso está gerando uma previsibilidade maior para o setor de construção civil. Essa redução no preço da matéria-prima fez com que também o preço dos imóveis comece a ficar um pouco mais estável, né? A gente vinha de momentos de crescimento do valor dos imóveis acima de 10% ano após ano, né? Isso na média geral dos imóveis. A gente sabe que em alguns setores cresceu até mais do que isso, em outros um pouco menos, mas na média ficava muito, né, ali quase batendo em 12% ao ano de valorização dos imóveis, e isso tende a ficar um pouco mais baixo. Um pouco mais baixo, porém ainda alto, né? É muito possível que esse ano de 2023 feche na casa dos 10% e que também fique próximo disso em 2024. Mas essa estabilização no preço dos imóveis, né, pelo menos não subir tão rápido quanto subia antes, vai fazer com que tenha uma oferta um pouco melhor, que a oferta se ajuste, né, principalmente por conta dos preços das matérias-primas, vão fazer com que dê mais previsibilidade da margem de lucro das construtoras e elas possam lançar cada vez mais unidades. Esse período de instabilidade no mercado imobiliário é um período onde as construtoras compram muitos terrenos. Então hoje, pelo Brasil todo, tem muitos lotes na mão das construtoras que devem se tornar oferta de imóveis, oferta de moradia nos próximos anos. Então agora, dito isso, eu vou falar dos principais pontos que eu considero que você deve atentar para fazer investimentos imobiliários acertados em 2024. O primeiro ponto
que você tem que ter em mente, eu já comentei um pouco acima, é que a valorização dos imóveis não tem hora para acabar. Deve reduzir um pouco, talvez, a intensidade, mas ela vai continuar por bastante tempo, né? A gente tem uma população ainda crescente no Brasil, embora cresça a uma taxa um pouco mais lenta do que se imaginava, né? Mas deve crescer ainda por 15 a 20 anos, e isso demanda uma quantidade de imóveis muito grande, e a gente ainda tem uma parte da demanda represada. Pessoas que vivem em habitação precária ou pessoas que estão buscando uma nova moradia, né? Vale lembrar que a cada ano mais pessoas completam 18 anos, vão para a universidade, né? E tudo mais, fazem um ciclo, né, na sua moradia e precisam estar em um lugar, né? O pai e o filho que moram em uma moradia, em breve vão precisar de duas moradias. Esse fenômeno é um fenômeno natural que faz com que a necessidade de imóveis cresça e a oferta de imóveis não tenha acompanhado. Então, isso gera um déficit habitacional que ainda, né, hoje no Brasil, é muito mais de 1 milhão de imóveis nesse momento. Então, mesmo se a gente continuasse construindo nesse patamar que a gente está hoje, a gente dificilmente conseguiria alcançar essa defasagem de imóveis. Isso pressiona naturalmente o preço dos imóveis para cima e, além disso, né, a terra, né, que é o principal insumo do mercado imobiliário, ela só vai se valorizar, né? As áreas rurais elas vão ficar cada vez menos povoadas e as áreas urbanas vão ficar cada vez mais povoadas, ocasionando um aumento da demanda. Isso faz com que os imóveis continuem a se valorizar no Brasil. Vale lembrar que, por exemplo, em países com uma estabilidade populacional muito grande, países da Europa, eles ainda têm uma valorização expressiva nas suas cidades. Então já dá para imaginar o que vai acontecer com um país emergente, né, como é o Brasil, que ainda tem muito a se desenvolver em todos os setores, incluindo o imobiliário. Então, mantenha em mente que o preço dos imóveis ele vai continuar subindo por bastante tempo no Brasil. Não dá para saber o quanto, mas ele vai continuar subindo. O segundo ponto que vale manter em mente para fazer um investimento acertado em 2024 é o fim do home office. Home office, a gente viu na pandemia, ele cresceu muito, era uma tendência muito forte, porém essa tendência está declinando ano após ano e deve continuar a se reduzir. Isso deve fazer com que comece a ter uma nova acomodação em escritórios, né, que as pessoas tenham que retornar também à questão da locomoção para o seu trabalho, para o seu escritório, gerando novamente um fluxo de negócios tanto para esse mercado imobiliário, quanto para os negócios, né, quanto para os serviços que são inerentes a isso, né, seja um restaurante, seja outros serviços que transitam em locais de alta densidade nos escritórios. Eles devem ser ocupados novamente a partir de 2024, seja por escritórios, seja por uma terceira tendência para 2024, que é o retrofit de escritórios para moradias. Basicamente, as cidades elas não têm nenhum interesse de terem imóveis vacantes. Os escritórios eles vão ter uma demanda maior, mas talvez nunca chegue ao que era antes, né? Antes se tinha uma área muito grande para atendimento de clientes, área para reuniões e tudo mais. Existe uma mudança bastante grande desse tipo de coisa. É muito possível que a acomodação no futuro do mercado de escritórios ela seja num patamar de metragem quadrada menor do que era antes. E essa diferença ela deve se transformar em moradias, né? As cidades querem ter espaços ocupados, né? Não existe nenhum interesse em ter cidades crescendo que uma grande parte, né, de alguma região da cidade fique com imóveis vazios. Então as cidades vão permitir que o espaço excedente no mercado de escritórios se transforme em moradia, e isso deve ser uma tendência para você ficar ligado em 2024. Antes do próximo ponto, eu quero pedir para você se inscrever no canal e curtir esse vídeo que vai fazer com que eu produza cada vez mais conteúdo de investimento imobiliário. Um quarto ponto que você precisa ter em mente para investir em 2024 é a questão ambiental. A questão ambiental, as mudanças climáticas, elas vão ser uma tônica cada vez mais forte no mercado de imóveis. Seja na questão da construção, né, em ter métodos construtivos cada vez mais conscientes ambientalmente, seja também em
gestão, né, do condomínio, gestão de áreas comuns de imóveis que já existem. Isso vai se tornar cada vez mais forte à medida que a gente já vem percebendo, né, que as mudanças climáticas elas estão se aproximando do cidadão comum. Antes a gente tinha uma percepção de que esse era um discurso que ele não casava muito bem com o dia a dia. Hoje, cada vez mais pessoas são impactadas por algum fenômeno climático que elas acabam analisando e pensando que faz parte, né, de uma grande mudança ambiental e precisa tomar alguma atitude a respeito disso. Basicamente, no Brasil, a gente ainda estava um pouco atrás nesse estágio, né, de que se precisa tomar alguma atitude e as pessoas estão mudando, né? Já várias pesquisas de percepção da população vêm indicando isso, e isso deve afetar o mercado imobiliário também. O quinto ponto, eu falei anteriormente que o mercado de imóveis vai se valorizar, as propriedades vão se valorizar, porém a verdade é que também os aluguéis devem continuar se valorizando, inclusive mais do que o próprio valor dos imóveis, né? Existe uma tendência muito grande de que os aluguéis se tornem preponderantes no futuro, né? As pessoas vão optar mais por alugar em detrimento a comprar. Isso faz parte de uma tendência, seja de poder aquisitivo, seja também de preferência do consumidor, né? A mobilidade tem um valor cada vez maior para as pessoas e isso faz com que a locação seja algo preferencial em detrimento de empedrar capital, empedrar planos de futuro. Então o aluguel deve se valorizar no futuro. O aluguel tem subido mais que 3 vezes a inflação nos últimos anos. Isso faz com que a rentabilidade de quem investiu em imóveis seja muito adequada. Inclusive, isso gera mais uma tendência de imóveis para o futuro que você vai perceber, que é as construtoras construindo imóveis para locar ou locando direto uma boa parte do empreendimento. Então a construtora coloca lá um prédio de 100 unidades e coloca para venda apenas 70 unidades, 60 unidades. Ela tem interesse em manter uma boa parte dos imóveis numa carteira de aluguéis que ela sabe que vai render muito bem e melhor ainda para ela, que vai ter um custo de imóvel muito mais baixo do que a média. Um sexto ponto para você ficar ligado no investimento imobiliário em 2024 é o aumento de liquidez. O aumento de liquidez no mercado imobiliário ele se dá devido a alguns fatores. Um é da simplificação no processo de financiamento, outro na simplificação do processo de compra de forma geral, né? Isso já está acontecendo, já tem um prazo de 2024 para que os cartórios unifiquem as questões de registro imobiliário. Isso vai fazer com que fique cada vez mais simples para a pessoa comprar, escriturar e registrar um imóvel no ano que vem. Isso vai fazer com que a pessoa tenha mais segurança na compra e venda de imóveis e faz com que existam mais negociações. Essa liquidez, ela necessariamente faz com que o preço dos imóveis aumente. Se tem maior liquidez, significa que o valor é mais elevado. Por último, eu já falei um pouco ao longo desse vídeo que o financiamento imobiliário deve cair. As taxas de juros já estão caindo, vão cair mais ao longo de 2024 e o efeito dessas taxas de juros, da queda dessas taxas de juros, ela demora um pouco para se refletir no financiamento imobiliário. Isso deve acontecer com força em 2024. Isso faz com que a compra fique muito mais fácil para o consumidor final e tenha cada vez mais pessoas aderindo ao mercado imobiliário. Isso também faz com que as construtoras reajustem os preços, porque no final o que conta é o quanto a pessoa paga para morar todos os meses. O preço às vezes pode subir 10% e se manter a mesma prestação, desde que a taxa de juros esteja caindo. Isso deve acontecer, até porque as construtoras querem fazer uma recomposição de margem de lucro. Os insumos da construção civil, como eu falei anteriormente, elas subiram muito forte durante a pandemia e as margens das construtoras ainda não se adaptaram aos níveis de margem de rentabilidade anteriores à pandemia. Então, essas margens devem ser ajustadas através de um repasse de aumento do preço dos imóveis. Isso deve acontecer fortemente a partir de 2024, com a queda da taxa de juros, o que vai fazer com que as pessoas acabem não sentindo isso, esse preço, essa diferença na prestação final, embora precisem ter uma entrada um pouco mais expressiva
para conseguir conquistar o seu imóvel. Então eu falei de vários pontos nesse vídeo, falei da queda da taxa de juros, falei da questão do fim do home office, falei também da questão da contínua valorização dos imóveis. Isso tudo é uma tendência muito importante que vai complementada por um segredo essencial para quem está investindo em imóveis. Sobre esse segredo eu falei nesse vídeo aqui, que você pode assistir e vai te ajudar bastante. Agora eu vou te dar a melhor dica para você investir em imóveis. É você se inscrever no canal e curtir o conteúdo. Isso vai me ajudar a produzir mais conteúdo que vai fazer com que você não cometa os erros que eu cometi investindo em imóveis. Eu agradeço desde já.